pessoal, então vamos para a nossa segunda aula do curso de Geometria Analítica para o ensino médio. Ó, vem comigo, hein? Bom, hoje a gente vai dar uma relembradinha, né, na parte de elementos primitivos da geometria plana para poder falar ali de ponto médio, né, e outras coisas que eu quero comentar com vocês. Então, quem são os elementos primitivos da geometria plana, gente? Nós temos o ponto, né? O ponto ele tem uma característica que ele sempre vem com uma letra maiúscula. Então, nós sempre identificamos o ponto com uma letra maiúscula. Temos a reta. A reta, gente, ela é identificada, tá, sempre por dois pontos. Então, por dois pontos passa uma única reta. Esse é um axioma da geometria euclidiana. Né? E aqui nós colocamos esse símbolo para representar que a reta é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Também temos a semirreta. O que é uma semirreta, gente? Ela é uma reta que ela tem um início, mas ela não tem um fim. Então, ela começa no ponto A e ela passa pelo ponto B, ok? Também temos um segmento de reta. O segmento de reta, ele tem um início e um fim. Então, aqui nós temos um ponto, uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Observe que o segmento de reta não tem setinhas em cima, porque ele tem início e fim. E o segmento de reta é o único elemento que está aqui que nós podemos dimensioná-lo, ou seja, podemos medir o seu tamanho. Tá, gente? Como a gente viu no vídeo anterior. Tá? Se você perdeu o vídeo anterior, assiste ali a distância entre pontos. Tá ok, gente? Então, a distância entre... Lembrando, né, que a distância entre A e B, ou seja, o tamanho desse segmento, é dado pela raiz de x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A também ao quadrado. Então, isso nós vimos no vídeo anterior. Continuando, então, pessoal, vamos ver agora o ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento, ele é dado por quem está no meio. Então, se vocês observarem aqui, ó, quem é que está no meio do A e do B? É este pontinho aqui. Nós vamos chamar esse ponto de ponto M. E a coordenada y desse ponto M, ele vai ter uma coordenada x média e y média. Né? A coordenada x desse ponto médio, que é essa aqui, a gente não sabe ainda, mas observem, o x do A é 1 e o x do B é 4. 1 e 4. A média deles está aqui no 2,5. E como é que eu sei que é 2,5? Porque ponto médio vem de média aritmética. Então, se eu somar 1 mais 4 e dividir por 2, eu vou ter 5 meios. E 5 meios é 2,5. Então, aqui eu tenho 5 meios de ponto médio, que é os 2,5. E o y aqui com certeza vai ser 2, né, gente? Porque olha só, aqui é 2, aqui é 2. O ponto médio só pode estar nessa mesma linha, porque ele é paralelo ao eixo x. Né? É uma linha horizontal. Então, aqui é 2. Se nós formos calcular a média aritmética, eu vou ter 2 mais 2 dividido por 2, ou seja, 4 meios, que dá 2. Obviamente, daria 2. Da mesma forma, eu vou encontrar esse ponto médio aqui. Esse ponto médio aqui, eu vou chamar ele de N, porque eu já usei a letra N. Tá? Se vocês olharem, ó, também, ele está entre o 4 e o 1. Entre o 4 e o 1 é os 5 meios, ou 2,5. Então, o ponto N aqui, ele é os 5 meios no Y, né? Observem que ele é os 5 meios no Y. Então, a gente tem que tomar um cuidado também, né? Se a gente está falando do X ou do Y, né, gente? Então, aqui 5 meios no Y agora, eixo Y. E no eixo X, ele está na coordenada 2. Se nós calcularmos aqui, né, quem seria, então, esse aqui, ó, X médio e Y médio? Aqui vai ser o X médio, no caso, o meu xn aqui, vai ser 2 mais 2 dividido por 2, que dá 2. E o y médio, o meu y médio aqui, ele vai ser a coordenada 1 mais a coordenada 4 divididos por 2, que dá 5 meios, que está aqui. Então, gente, observem que quando eu quero achar o ponto médio é muito simples, basta eu fazer a média aritmética das coordenadas. Então, para eu achar agora esse ponto médio M aqui, vou usar M de novo, tá? Ele vai ter uma coordenada x média e uma y média. O x médio vai ser 1 mais 5, 1 mais 5 divididos por 2. Isso aqui vai dar 1 mais 5 dá 6, divididos por 2 dá 3. Olha que barbadinho, ó.
Não é o 3 que a gente tinha aqui? Tá? E o y médio vai ser a média aritmética das coordenadas y, ou seja, 1 mais 4 divididos por 2, o que dá 5 meios, o que nós já vimos que dá 2,5. E olha aqui, gente, é essa coordenada aqui, 5 meios, ou 2,5. Então, pessoal, quando eu quero achar o ponto médio, basta eu simplesmente fazer a média aritmética de cada coordenada. Tá? Genericamente, como é que fica isso? Fica assim, ó. Eu quero saber o ponto médio. Então, aqui eu vou ter o ponto médio. O ponto médio ele vai ter o x médio e o y médio. Quem é o x médio, gente? O x médio é a média aritmética dos x do A e o x do B. E o y médio é o y do A mais o y do B, ó, o y do A mais o y do B, divididos por 2. Ou seja, o meu ponto médio ele é a média aritmética das coordenadas dos dois pontos. É só fazer isso, gente. Não tem mistério nenhum. Fácil ponto médio, né? Um exemplo. Ó, questão de vestibular da PUC. Seja A e B os pontos 1 e 1, 5 e 7, tá? Do plano. O ponto médio do segmento AB é. Então, gente, observem que nós temos o ponto A, 1 e 1, e nós temos o ponto B. Eu não preciso desenhar os pontos, tá, gente? Porque com a fórmula eu já consigo achar. Ó. Quem é o ponto médio, então, nesse caso? O ponto médio vai ser o x do A mais o x do B divididos por 2, o y do A mais o y do B divididos por 2. Pode chamar de x de A ou x1, tanto faz. Tá? Logo, quem é o meu ponto médio? Vai ser 1 mais 5 divididos por 2 e 1 mais 7 divididos por 2. Ó. Ok, gente? O ponto médio aqui vai ser 6 dividido por 2 e 8 divididos por 2. O ponto médio aqui vai ser 13 e 4. Se vocês desenharem isso aqui, gente, vocês vão encontrar. Olha só que barbadinho. Ó. Aqui eu vou ter o x e o y. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1. Então, aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou ter o ponto B. Quem vai ser o ponto médio aqui, gente, é o ponto que está aqui no meio. Ó, se vocês olharem, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho o 4. Esse é o ponto médio M, ou seja, essa distância é igual a essa. Barbadinha, né, gente? Agora, outro exercício. Gente, vamos fazer o exercício do IBMEC RJ, né? É o Instituto Brasileiro de Mercado Financeiro, alguma coisa assim. Né? É uma faculdade que tem no Rio de Janeiro. Tá? Então, considere o triângulo ABC, onde o A tem as coordenadas 2 e 3, o B tem a coordenada 10 e 9 e C tem as coordenadas 10 e 3. Representa as coordenadas dos vértices de um plano cartesiano. Se M é o ponto médio do lado AB, então a medida de MC vale. Gente, como que a gente vai fazer esse exercício? Ó, vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar o M. Então, o M, vamos fazer todo ele sem desenhar. Quer ver? Para isso que serve a geometria analítica. Não precisa desenhar. Tá? Então, o M, ele é o ponto médio de AB. Então, o M, ele é o x do A mais o x do B divididos por 2 e o y do B mais o y do A dividido por 2. Pronto. Quem é o meu ponto M, gente? Né, o ponto médio vai ser o x do A, que é 2, mais o x do B, que é 10, e o y do A, que é 3, mais o y do B, que é 9, divididos por 2. Logo, o meu ponto médio é 12 por 2 dá 6, aqui dá 12 por 2 dá 6 também. Então, o ponto médio é o 6, 6. É o ponto que tem coordenada x6 e y6. Agora, ele quer saber a distância de M até C. Logo, a gente vai lembrar lá da fórmula da distância entre pontos, né, que é a raiz quadrada de xc menos xm ao quadrado mais yc menos ym ao quadrado. Resolvendo esse cálculo, vamos lá. xc vai ser
10 menos 6, que é o x do ponto médio, mais o y, que é 3 menos 6 ao quadrado. Isso aqui, gente, vai dar, ó, 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Logo, nós vamos ter aqui 16 mais 9. Logo, a distância entre o ponto médio M e a coordenada C é a raiz de 25, ou seja, 5. Então, a distância entre M e C é igual a 5. Era só fazer isto. Bem simples, né, gente? Não é difícil. Ok, pessoal? Só tem que lembrar das formas. Se vocês quiserem desenhar como uma forma de exercício de fixação mental, assim, fiquem à vontade. Tá? Agora, pessoal, nós vamos ver o que é o baricentro. Vocês lembram o que é o baricentro, gente? Vamos lá, ó. O baricentro é o centro de massa de um triângulo, né? Então, vamos ver. Então, pessoal, o que é um baricentro, né? Vamos dar uma lembradinha nisso? Ó. Então, pessoal, carregou aqui, né? Então, vem comigo, ó. Pessoal, o que é, então, um baricentro? Se eu pegar aqui e desenhar um triângulo qualquer, observem, eu tenho, então, aqui o triângulo ABC. Tá? Bom, se eu pegar o triângulo ABC e eu marcar aqui o ponto médio, então, observem que agora eu vou marcar aqui o ponto médio. Então, aqui eu tenho o ponto médio de AB, eu tenho o ponto médio de BC e eu tenho o ponto médio de AC. Então, eu tenho o ponto médio de AB, BC e AC. Ponto D, E e F. Então, esses são os pontos médios, ok? Bom, se agora nós traçarmos um segmento de reta, observem então que nós vamos traçar agora um segmento de reta que sai do vértice A até o ponto médio do lado oposto. Vamos fazer a mesma coisa com os outros. Ó, vou pegar o vértice B até o lado oposto, que é o ponto F, e eu vou pegar também o vértice C até o ponto médio do lado oposto, que é o D. Essas retas que eu tracei, nós chamamos elas de medianas, tá ok? Então, essas retas que eu tracei, nós chamamos elas de medianas. Então, observem, gente, né, que as medianas são pontos que saem do vértice até o ponto médio do lado oposto. Tá? E este pontinho aqui no meio, nós chamamos ele de ponto G. E esse ponto G é o baricentro deste triângulo. Então, quem é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. Então, novamente, tá? Eu tenho um triângulo qualquer, cada lado do triângulo tem o seu ponto médio, ou seja, a metade, né, de cada lado. Ao ligar o vértice de um triângulo com o ponto médio do lado oposto, eu tenho a mediana, e a intersecção de todas as três medianas, que é o ponto G, nós chamamos ele de baricentro. Né? Observem, gente, que se eu pegar essa figura, né, e eu colocar aqui um plano cartesiano, vamos colocar aqui um plano cartesiano, ó. Então, vou colocar aqui o plano cartesiano, vou colocar a gradezinha, e observem agora que se eu alterar aqui esse triângulo, o ponto médio ele continua sempre sendo aquele pontinho G ali, ó. Não importa o triângulo, ele pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo comum. Esse é o ponto do baricentro, tá ok? Então, o baricentro aqui é o ponto G. Tá? Então, lembramos o que é o baricentro, podemos continuar. Tá? Então, quem é o baricentro, gente? É o centro de massa de um triângulo. Tá? E a fórmula para eu descobrir esse baricentro, geralmente se usa a letra G exatamente pelo aquilo que a gente viu. Né? Eu tenho A, B, C dos vértices, eu tenho o D, E, F dos pontos médios e o G é o ponto médio. Foi o que a gente acabou de ver. Né? Ó, então, o ponto G é o ponto médio. Basta eu fazer a média aritmética dos três pontos. Então, observem que se eu fizer a média aritmética, pegando o x do A mais o x do B mais o x do C dividido por 3, eu tenho a média aritmética do x e eu tenho o baricentro. Fazendo a mesma coisa com a coordenada y, eu faço a média aritmética das três coordenadas dos três vértices e eu vou ter, então, aqui, né, o meu baricentro. Vamos fazer essa figurinha aqui para a gente ver? Ó, vamos colocar ela numa posição aqui bem interessante. Quer ver? Eu vou colocar ela aqui no 1,
vou colocar ela aqui no 4 e vou colocar ela aqui no 2. Ó. Então, observem, gente, que aqui nós temos o seguinte. Ó. Nós temos, ele tem coordenadas, olha aqui, o A, menos 3 e 4. Então, menos 3 e 4. O B tem coordenadas, olha o B, ó, menos 5 e 1. Menos 5 no x, 1 no y. E o C tem coordenadas 2, que não está aparecendo ali, e 1. Pronto. Quem vai ser o ponto G, gente? Onde vai estar esse baricentro? Aqui na figura a gente consegue ver que ele está no menos 2 e ele está no 2. Vamos verificar se está certo? Então, ó, quem é o x do baricentro e quem é o y do baricentro? O x do baricentro é a média aritmética dos 3x. Então, eu vou pegar aqui o menos 3, vou somar com menos 5 e vou somar com 2. E vou dividir isso por 3. Aqui vai dar menos 3 com menos 5 dá menos 8. Correto? Vamos ver. Menos 8 com 2 dá menos 6. Divididos por 3 dá menos 2. Olha aqui que legal, gente. Ó. Acabamos de encontrar o menos 2. Então, aqui o ponto G, a coordenada x é menos 2 e fechou com a nossa figura. Não precisa desenhar, tá, gente? E o y do baricentro é a média aritmética das coordenadas y. Então, vai ter 4 mais 1 divididos por 3. Aqui vai dar 6 dividido por 3, que vai dar mais 2. Olha lá, 2, ok, fechou. Então, vocês viram que fecha incrivelmente com a figura, gente? A geometria analítica ela serve para isso. Ela facilita os cálculos. Se não fosse geometria analítica, os programas de computador não conseguiriam fazer os cálculos. Tá ok, pessoal? Então, olha que legal. Então, pessoal, agora vamos fazer um exercício de vestibular. Ó. Dado um triângulo de vértices 1 e 1, 3 e 1, menos 1 e 3, o baricentro é... Gente, o baricentro é uma barbada. É o x do baricentro e o y do baricentro. Né? Ou seja, é a média aritmética dos x e a média aritmética dos y. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 mais 3 menos 1, dividido por 3. Aqui corta, corta, vai dar 3 sobre 3, que dá 1. Então, aqui, o x vale 1. Tá? O y vai ser 1 mais 3, divididos por 3. Ou seja, isso aqui vai dar 5 terços. Pronto. Então, aqui deu 5 terços. Acabou. Prontinho. Ou seja, a resposta letra D. Baricentro, gente. Barbadinha, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês, hein?